Pessoal, vamos começar? Voltando. Seguinte, a Carla é a primeira vez que eu vejo ela ao vivo, mas sabe aquelas pessoas que você vê e você já se identifica e você parece que você conhece há um tempão? Ela é assim, a empatia dela é impressionante. Então, Carla, muito obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo, e eu desejo boa sorte nessa palestra e que tudo dê certo. Tudo bem? Eu vou falar com vocês, eu não vou trazer nenhuma linha de código, sabe? É um evento técnico, mas eu vim falar um pouquinho de vocês pro lado de humanas. Eu vim aqui falar para vocês, já que está todo mundo falando de chatbot, o quão importante é se preocupar com a parte humana do chatbot, com a personalidade. Para vocês me conhecerem um pouquinho, bem rápido, vou me apresentar bem rápido, eu sou designer, tenho mestrado em comunicação e semiótica, uma parte da minha vida eu dou aula em um monte de lugar, na FIAP, no IED, vários bootcamps, todos relacionados à experiência do usuário e Design Thinking, e também sou cofundadora do Reprograma, um projeto de empoderamento da mulher na tecnologia. A gente dá um curso de 4 meses e meio, gratuito, e ensina elas a serem desenvolvedoras júniores, porque a gente quer resolver o problema agora, a gente quer colocar mulheres no mercado agora. Basicamente é isso. Se vocês quiserem me achar nas redes sociais, qualquer uma delas é Carla Debona. Para ser bem clara, do Pokémon ao LinkedIn é Carla Debona, em todas, certo? Muito bem, a gente vai falar sobre chatbot, porque desde 2017 está acontecendo que todo mundo fala disso, hackathon, sempre hackathon sobre chatbot, várias propostas em hackathon são chatbots, várias pessoas estão experimentando chatbot, então é uma tendência muito forte. O fato é isso, não só o chatbot em si, mas a interface conversacional. E aí você percebe que a coisa é muito grande quando os maiores players do mercado, eles começam a abrir a plataforma deles justamente para que você comece a colocar chatbot lá dentro. Que você comece a manter a conversa lá dentro. Inclusive até a Apple abriu, então é um milagre, né? Já começa aí. E aí, só para a gente deixar claro, caso alguém não saiba, o que é pouco provável nesse evento, mas chatbot basicamente é um software que funciona dentro de aplicações de mensagem, são serviços baseados em regras e às vezes, pelo menos no momento que a gente está, tem inteligência artificial. Por que está todo mundo falando de chatbot? Primeiro, talvez a coisa mais importante para as empresas é que a comunicação de um para muitos. Você consegue resolver e escalar a comunicação de uma forma muito efetiva. Ela é personalizada, então dá a sensação que as pessoas estão resolvendo o meu problema específico. Não é um FAQ, pelo menos não deveria ser, mas não é um FAQ. E além disso, ela é contextual, ou ela também deveria ser, mas ela está caminhando para isso. É uma questão de tempo, na verdade. Mas principalmente a questão da comunicação para muitos resolve problema de escala de empresas. Por exemplo, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, é um achismo da minha parte, mas eu tenho certeza que a Nubank, ela deve estar estudando chatbot. Ela só não pode lançar um chatbot agora, porque ela ia quebrar a promessa de marca dela. A promessa de marca dela é ter um atendimento personalizado e humanizado. E ela não consegue, hoje em dia, a gente não consegue fazer um chatbot dessa forma, tão humano assim. Se ela lança um chatbot mais ou menos, ela quebra aquilo que tem mais valor para ela em termos de marca, que é essa coisa de você saber que você vai ter um atendimento humanizado. Ao mesmo tempo, em termos de negócio, ela precisa de um chatbot, porque ela tem hoje, pelos dados públicos dela, que ela falou em alguns eventos, eles têm 3 milhões de usuários. E eles têm mais ou menos 400 a 500 pessoas atendendo esses usuários lá no chat. Isso significa, se for fazer uma conta simples, que se eles querem ter 6 milhões de usuários, eles precisam ter o dobro de pessoas. E aí o negócio não é mais uma escala, não é mais nenhuma startup. Então, para eles, o chatbot resolve muito a solução deles em termos de negócio. Só que ela não pode ser mais ou menos, porque se for mais ou menos, quebra a experiência e o usuário vai começar a ficar frustrado. Porque eles prometeram que ia ser assim desde o início. Então, mas eu tenho certeza que eles devem estar estudando, e provavelmente quando eles lançarem o chatbot vai realmente ser uma coisa de parecer humano, de você vai ficar confuso se você está falando com uma pessoa ou com um robô. No fundo, a gente aguarda ansiosamente o momento que vai chegar, que a inteligência artificial ela vai ser tão inteligente que vai realmente parecer humano, e que vai acontecer como no filme, que o personagem se apaixona pelo robô. E que o robô aprende ao ponto de conseguir criar pensamentos muito elaborados. A gente não chegou nisso ainda, mas a gente já consegue fazer algumas coisas. A gente consegue, pelo menos nos Estados Unidos, comprar uma passagem pelo chatbot, pelo Messenger, né, da KLM.
A gente consegue transferir dinheiro para quem a gente estiver devendo algum dinheiro para o amigo, a gente fala com o PayPal ajuda a gente a fazer isso. A gente consegue ter alguém assessorando a organização do nosso casamento aqui no Brasil, o Me Casei, que é a Meca, e ela vai conversar com você e vai te lembrar de coisas importantes nesse processo. A gente consegue fazer um agendamento lá em São Paulo no Poupa Tempo, que você consegue agendar o dia que você precisa fazer a sua identidade, enfim. A gente consegue conversar sobre negócios, sobre finanças, e nessa de finanças você percebe que ele tenta ser um pouquinho humanizado, ele faz uma gracinha, ele começa a trazer um pouquinho de personalidade para essa conversa, por mais que ela seja estruturada. E lá nos Estados Unidos a gente consegue chamar um carro via inbox do Messenger, no Uber. Isso é muito importante, talvez, porque a gente sempre usou, a gente está muito acostumado a falar de app, e todo mundo quer fazer um app, ainda a gente tem um pouco isso, mas o fato é que fazer download de apps, em termos de experiência, é muito ruim para o usuário. Porque você consome, se ele não tiver no Wi-Fi, é pior ainda, porque você consome uma parte da internet dele, do 4G, do 3G, você não entregou absolutamente nada para ele de valor, e você está pedindo para ele ceder um espaço do celular dele, para ele fazer o download do seu aplicativo. Então, você pede muitas coisas para o seu usuário, e você não entrega absolutamente nada para ele. E aí pode acontecer o que aconteceu comigo, em uma determinada viagem, eu estava voltando para São Paulo, cheguei em Congonhas, e tinha uma atualização muito crítica da Uber, e eu não conseguia pedir um carro. Eu estava com o aplicativo instalado no celular, mas a atualização, eu tinha que atualizar para eu conseguir continuar usando a experiência. E isso acontece o tempo inteiro. Em termos de experiência de usuário, isso é muito ruim. E aí, quando a gente pensa nos chatbots, e principalmente porque eles estão entrando nas redes que a gente está acostumado a usar, vai entrar no WhatsApp, enfim, está no Facebook já, eu começo a parar de baixar o aplicativo e começo a conversar. Porque no fundo, talvez esse seja um dos princípios mais básicos do ser humano. O ser humano gosta de conversar. Mesmo quando ele não gosta, ele conversa. Talvez o problema do mundo seja a falha da comunicação. E aí o chatbot entrou para adicionar problemas ou soluções nesse processo. E aí, para a gente bater um pouquinho nessa tecla, de como é importante essa coisa da conversação, como ela é valorosa para o ser humano, em média, cada pessoa passa 85% do seu tempo utilizando cerca de 27 aplicativos no mês, sendo a maior parte delas, quase todas, usando apenas 5 apps. Ou seja, existe um cemitério de aplicativos no celular do usuário. E se você tem um celular com pouco espaço como o meu, todo dia é uma decisão. Deleta uma foto ou deleta um aplicativo. Deleta uma foto ou deleta um aplicativo. Outra coisa importante, nosso amigo Mark, mesmo ele estando numa semana polêmica para ele fala que trocar mensagens são uma das poucas coisas que as pessoas fazem mais do que usar as redes sociais. E o pessoal da Gartner, as pessoas vão contar com assistente virtual para tudo, a era pós-app está vindo. No fundo, a gente está esperando que as coisas aconteçam mais rápido. A gente tem até expectativas. Por mais que a gente tenha medo do futuro, ao mesmo tempo a gente está construindo ele. E aí, para fechar essa coisa da importância de dados, mais de 2,5 bilhões de pessoas têm pelo menos um aplicativo de mensagem instalado. Dentro de alguns anos, chegará a 3,6 bilhões, cerca de metade da população do mundo. Então, as pessoas gostam de falar. Desde sempre. Elas gostam de trocar mensagens. Elas gostam de conversar. E aí, a gente está esperando que chegue o Jarvis. No fundo, a gente aguarda ansiosamente ter um Jarvis na nossa vida. A gente, por enquanto, tem 3. Tem a Alexa, a Cortana e a Siri. E se a gente parar para comparar os 3 nesse momento, pensando em interface conversacional, eles são diferentes, eles têm personalidades. Principalmente a Siri, que é a que eu lido mais, porque afinal de contas, meu celular é um iPhone, ela é bem irônica. Às vezes engraçada, mas engraçado mais por ironismo, e às vezes ela até é rude com o próprio usuário dela. Diferente da Cortana e da Alexa, que elas são muito mais amigas, acolhedoras. A Siri teve uma história com a Siri, que eu estava falando com ela, e aí deu um problema, aí meio que eu fiquei brava, e eu falei, Siri, por que não está funcionando? Por que você não resolve isso para mim? E aí ela super assim, nós não estamos falando sobre mim, nós estamos falando sobre você. Quem você pensa que você é para falar assim comigo? Nem meus amigos falam assim comigo. Nem te dei essa intimidade. Só porque eu falo com você, acha que você pode fazer qualquer coisa? Percebe que isso imprime personalidade no personagem que a gente construiu. Uma outra coisa importante, independente de entrar nas questões culturais e sociais sobre isso, mas todas as 3 são mulheres. Tem voz de mulher, eu sei que você pode configurar, mas por default elas são mulheres. E tem um porquê. Porque é mais acolhedor,
Até porque, culturalmente, normalmente, eu não vou entrar na questão social disso, mas culturalmente a maioria das secretárias no mundo são mulheres. E aí a gente replica esse comportamento no digital. Isso é uma coisa importante. A gente replica comportamentos no digital. Quando a gente vai pensando, principalmente quando a gente está construindo comportamentos, a gente replica ou desconstrói o comportamento. Fugindo um pouquinho da palestra, mas para mostrar a importância de reconstruir comportamento, o Uber fez um comportamento novo que a sua mãe e seu pai disse para você nunca fazer quando era criança. Entrar no carro de um estranho e aceitar a bala de estranho. E você faz isso o tempo inteiro agora. E você acha que está tudo bem. Foi uma reconstrução digital, mas baseada num comportamento que já existia. E eu acho... Hã? Até os pais... Está tudo bem, é esse o problema. Até os pais pegam carros agora. E eles diziam que não era para fazer isso. Muito bem. Uma coisa importante nesse processo de chatbot é que personalidade imprime identidade. Torna uma pessoa marcante, torna uma marca memorável. Eu tenho certeza que vocês já receberam muitos, infinitos e-mails de marcas, sabe, de boas-vindas, etc. e tal. Provavelmente quase nenhum vocês lembram. Assim como, provavelmente, vocês já tiveram contato com muitas pessoas no mundo. Algumas vocês lembram com mais frequência, mesmo que o contato tenha sido pouco. E alguma coisa aconteceu nesse processo. Por que você lembra mais de uma pessoa que você falou com ela 5 minutos? Do que uma outra pessoa que você falou meia hora no mesmo evento e passou, sei lá, um mês e ainda você lembra dessa conversa? Qual é a diferença? E por que acontece isso com marcas também? Talvez o único e-mail que eu lembre, porque me chamou muito a atenção, porque foi muito diferente de tudo que eu estava acostumado e porque era muito humanizado, foi o e-mail da Nubank. E eu vou mostrar ele para vocês na sequência. Sobre esse e-mail, o que eu quero que depois vocês prestem atenção é que ele não tem nada disso, ele não tem identidade, não tem cor, não tem nada, é só um texto. E talvez esse seja o meu maior problema hoje em dia como designer. Eu passei a minha vida inteira aprendendo que eu ia imprimir identidade das marcas, que eu ia construir aplicativos, interfaces, através de cor, através de forma, através de tipografia. As pessoas me pagavam para desenhar tela, sempre, o tempo inteiro. Só que aí vai vir tal de chatbot, e o que eu faço com esse conhecimento, se é só texto? Não vai ter nem... Um emoji eu posso escolher, mas não vai ser eu que vou desenhar ele. Eu vou pegar lá um emoji pronto. O que eu faço se vai ser só texto? Como é que eu reaprendo a construir experiências? E aí, esse livro, que eu sempre, essa página da comunicação de branding, que normalmente tem, que eu sempre deixava para trás, eu ignorava, porque era uma coisa do redator, era uma coisa... Agora tem uma posição nova no mercado chamada UX Writer, que é o cara que escreve. Porque talvez as coisas vão ficar cada vez mais importantes em termos de texto. E você vai construir comunicação através dele. E aí uma coisa muito importante é que o conteúdo, aquilo que você vai falar, o texto, se você usa hashtag ou não, se você fala com emoji ou não, vai ser o seu estilo de comunicação. E esse é o e-mail que eu estava falando. Quando eu falei do e-mail, esse é o único e-mail talvez que eu lembro, porque me assustou muito, porque parecia que o Pedro era meu amigo, entendeu? Primeiro que ele me chamou de K. Nem meus amigos me chamam de K. Eu falei, nossa, que intimidade que você tem. E o Pedro nem é um robô. Eu só quero falar da comunicação e do conteúdo. E aí depois ele me mandou beijinhos com ainda um emojizinho lá desenhado. O que é isso, gente? A gente vai virar amigo e eu não sei? Foi uma comunicação muito pessoal. Talvez seja o único e-mail que eu lembre de uma marca falando comigo. Porque tinha personalidade. E porque era diferente daquilo comum. E aí quando a gente fala disso, como é que eu faço para construir essa personalidade? Como é que eu faço isso no chatbot? O que eu tenho que me preocupar nesse momento? Já que ele não é tão inteligente assim ainda. Não adianta dizer que o chatbot está inteligente agora, porque ele não é. E mesmo assim, tem coisas sobre essa inteligência que a gente não consegue controlar. Tem uma marca, tem uma startup em São Paulo que colocou o chatbot e deixou ele super inteligente. E aí ele começou a responder aquilo que a marca não queria que ele respondesse. E aí isso não foi bom para ela. Porque sempre pensa nas relações humanas quando você estiver construindo alguma coisa no digital. Você que trabalha numa empresa, você toma cuidado com aquilo que você fala ou não. Você não fala 100% daquilo que você pensava. Talvez você fale 99%, talvez 98%. Talvez você mude um pouco as palavras porque você está numa relação. Talvez se eu estivesse falando com um amigo sobre o mesmo tema, eu estaria menos preocupada com as palavras, não ia falar algum palavrão, tudo bem, entendeu? Você sempre se constrói em termos, em todas as relações. Quando você vai falar um assunto difícil com a sua namorada, você escolhe as palavras, porque você não quer ADR, ou você quer que ela seja reduzida ao máximo. O tempo inteiro você escolhe o jeito que você vai se comunicar, para que ou você seja mais efetivo, ou que você
mude alguma coisa. O tempo inteiro a gente muda a comunicação. E aí como é que eu faço isso no chatbot nesse momento que a gente tem uma tendência muito forte, a gente já está experimentando ele, como é que eu faço ele ser mais efetivo, como é que eu faço ele ser mais humano, próximo desse processo? E aí o que a gente tem como primeira coisa que a gente tem que construir é uma técnica muito usada em UX quando a gente pensava no usuário. Quando a gente estava projetando a plataforma, o aplicativo, a gente construía o perfil da persona que a gente ia afetar. Como é que ia ser essa persona, como é que ela se comporta, quais são as necessidades dela, com o que ela se frustra, e era bem subjetivo e bem humano. O fato é que a gente também vai ter que fazer isso para o chatbot. O chatbot também precisa ser uma persona. Ele precisa ter essas características que vão fazer com que ele seja mais irônico, tipo a Siri, que ele seja mais acolhedor. E isso vai fazer com que ele se comporte diferente em determinadas situações. E é importante você construir a persona, porque, por mais que pareça, imagina, não precisa disso. Porque, por exemplo, se chegar uma pergunta do usuário para o chatbot que ele não sabe responder, o que ele vai fazer com isso? Se ele for uma persona mais divertida, talvez ele faça uma graça para fugir, porque ele não sabe a resposta. Se ele for uma persona um pouco mais séria, talvez ele se comporte de outra forma. O fato é que o texto que você vai construir vai ajudar porque você construiu uma persona para o chatbot. Isso é uma coisa super importante, talvez seja a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar. Porque senão, a conversa fica chata. E a gente, como ser humano, não gosta de conversas chatas. A gente evita as pessoas chatas. Não precisa dizer se seu amigo do seu lado é chato, não tem problema, não vamos entrar nesse mérito aqui, né? Mas a gente evita conversas chatas. A gente foge das pessoas chatas. Você pode até dizer, não sou assim. É sim, lá no fundo é. Você dá um perdido, entendeu? Você fala sim, beleza, você responde rápido. A gente foge. O que vai acontecer no digital é a mesma coisa. Chatbot chato não vai ter amigos. Ele vai ter, as pessoas vão evitar falar com eles. Ou vão tentar resolver o problema de outra forma. Porque é isso que a gente faz, é o nosso comportamento como ser humano. Ao mesmo tempo, se for uma conversa fluida e elegante, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. A gente vai continuar conversando, querendo se aproximar mais daquela marca, já que a gente está falando de projetos para a marca. E aí, uma coisa que talvez você tenha que pensar nesse momento, e fazer esse exercício, você quando escreve no WhatsApp, no inbox, seja lá onde for, no direct do Twitter, você representa você mesmo. E se você escreve diferente em algum momento, as pessoas que mais te conhecem perguntam se está tudo bem. Isso significa que você tem um estilo e uma personalidade quando você fala nessas ferramentas de comunicação. E demonstra quem você é. E se você parar para prestar atenção, existe um estilo. E eu vou mostrar o meu para vocês. Eu até estou falando devagar, mas eu falo bem rápido, eu sou uma pessoa acelerada. Eu falo mais rápido que isso, mas eu estou em paz hoje. Mas eu sou uma pessoa bem acelerada, todas as pessoas que me conhecem, para o bem ou para o mal, eu sou muito acelerada. Isso significa que a minha comunicação no WhatsApp também é acelerada. E aí, o que define a minha comunicação é isso aqui, ó. Normalmente eu digito tudo encurtado, porque eu tenho pressa. Normalmente eu digito sem acento e letras invertidas. Não é que eu não saiba escrever, é que eu digitei errado e a vida seguiu, entendeu? Porque a pessoa vai conseguir entender que aquilo era aquilo, entendeu? E aí a vida segue, vamos em paz. Eu tenho que ser mais rápido e acompanhar meu raciocínio. Eu uso poucos emojis e os clássicos porque eu tenho que ter pressa. Eu não vou lá ficar escolhendo emoji. Eu uso de piscar, o joinha, o tchau e é isso, entendeu? O sorrisinho e o de tristeza e a gente vai embora com esses. A comunicação acontece por aí. Coraçãozinho também. E a risada, a mais rápida nem é essa. A mais rápida é kkkk. Mas kkkk não representa eu, entendeu? Eu não vou conseguir lidar com essa risada. Então eu sempre, quando eu tenho que rir, é ha. Percebe que o fato de você escolher o tipo de risada que você faz diz muito sobre você. O jeito que você se comunica fala muito. Como as pessoas te entendem. E talvez se eu falar diferente disso, quando eu estiver no WhatsApp conversando com um amigo, com alguém que me conhece, a pessoa vai perguntar, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Sabe? Principalmente quando eu falo muito pouco, quando eu falo ok. Sabe que eu não sou uma pessoa que fala pouco, como vocês perceberam, né? Então, se eu falar ok, a pessoa acha que eu estou brava. E às vezes eu estava só num evento, eu não conseguia falar com ela naquela hora e eu tenho que explicar isso. Porque eu vou normalmente, dar expressão, assim como eu sou expressiva na vida real, falando para vocês. Eu também vou dar expressão no texto. Só que vai ser uma expressão rápida.
E aí a primeira coisa que você tem que começar a se preocupar, beleza, pensei na persona, entendi que tem uma personalidade, que isso vai afetar o jeito que eu escrevo. Se o seu chatbot, por exemplo, vai falar errado, vai trocar uma letra e tudo bem, e se vai ser proposital ou não, talvez seja essa a questão. As coisas vão ser propositais, sabe? Você vai pensar isso para a conversa ser mais fluida e mais humana. Beleza, defini tudo isso, o que eu tenho que fazer agora é definir a temática do meu chatbot. E aí ele pode ser de várias formas. Um que apareceu agora nas últimas 2 semanas, se chamava Fabi Grossi, e ela contava a história de que tinham vazado vídeos íntimos dela, e você conversava com ela tentando ajudar ela para essa situação que era bem delicada, e aí ela tentava te construir uma história. Era uma conversa bem humana. No início as pessoas tiveram problema nas primeiras semanas, mas era uma conversa bem fluida. Ao mesmo tempo, eu como usuária, falava muito pouco com ela, poucas palavras, para que ela entendesse o que eu queria dizer. Porque eu sabia que tinha uma limitação da inteligência mesmo. E tudo bem, é uma questão de tempo e de maturidade tecnológica. Vai acontecer. A gente vai chegar no Black Mirror. É só uma questão de tempo. Então é bom que você não seja genérico nesse momento, porque se você for genérico demais, você não vai dar conta, porque você não consegue lidar bem com contextos ainda. Pelo menos o chatbot não consegue lidar bem. O ser humano ele é muito fluido. Se eu falasse para vocês, só se eu falasse a seguinte frase: estou com calor, você automaticamente entende que é agora, nesse momento, entendeu? E se você pudesse, você tentar resolver um problema agora. Sei lá, ligar o ar, qualquer coisa, entendeu? Mas o chatbot você tem que ser mais específico, você tem que dizer, estou com calor exatamente agora, vem falar, resolve o meu problema. Senão, às vezes, ele vai te perguntar, mas o que você quer fazer com isso? Então, isso é uma coisa super importante. E aí, não reinventa a roda, não tenta fazer com que o seu chatbot faça coisas que ele não é capaz. Nesse momento, foca no mínimo, que ele faça alguma coisa muito bem feita, que ele seja específico sobre aquilo que ele está fazendo. Eu não vou vender pizza e também fazer outra coisa. Não, eu vou fazer pizza e vou vender pizza bem feito, porque aí eu dou conta dessa conversa. Pensa que ele é uma criança aprendendo a falar. E aí a gente podia ter um chatbot aqui, por exemplo, que a partir do momento que eu dissesse os assuntos que eu gosto, ele me destacasse quais são as palestras que eu não posso perder. Percebe que ele só ia fazer isso. É uma conversa muito simples, ele não ia ter outra função. Ele não ia me dar conselhos amorosos, não. Ele ia resolver a minha vida no evento, entendeu? E isso é uma coisa que talvez seja importante nesse momento, se você quer mostrar que o seu chatbot consegue solucionar aquilo. Porque senão você vai deixar o usuário no vácuo, o usuário vai ficar frustrado, ele não vai mais falar com você, você perdeu o seu usuário e você não quer isso. Ninguém quer perder o usuário. E aí outra coisa importante, batendo nessa tecla de novo, o contexto talvez seja a coisa mais importante em termos de UX. Sempre quando a gente fala de experiência do usuário, o contexto é a palavra mais importante. O contexto do usuário define muita coisa, e quando você estiver fazendo isso, é importante que você se preocupe com o contexto. E aí, o seu chatbot vai precisar ser um pouco chato às vezes, principalmente porque agora ele precisa seguir um fluxo fluido de conversa. E quem faz isso hoje, um chatbot muito legal, mas percebe que aquela pessoa azul lá do lado, não sou eu falando, eu não falo daquele jeito. Mas eu apertei os botões, eu segui a conversa. Então quando percebe que o nosso amigo Poupatempo fala muito, né? Ele textão, sabe? Textão na mensagem. Mas porque ele está tentando te ensinar e conduzir a conversa. E ele sempre oferece a possibilidade de botões, porque fica mais fácil para ele te dar uma resposta certa. Porque ele nem é tão inteligente assim. Ele é inteligente, ele está aprendendo, ele está lidando com os padrões, mas se você dá a resposta quando agendar, ele sabe que ele vai te responder. Se eu escrevo qualquer outra coisa ali mais diferente, talvez precise de mais processamento. E aí dessa forma ele consegue ser um pouco mais efetivo. Ao mesmo tempo, ele tira um pouco da minha liberdade de eu, como usuária, poder me expressar como eu me expresso normalmente. Mas é uma questão de tempo, nesse momento, às vezes isso funciona melhor do que você deixar totalmente aberto e nunca conseguir responder nada para o usuário. Uma outra coisa, você como chatbot, nesse momento, você pode ser propositivo. Esse chatbot aqui, o Poncho, ele basicamente só fala de clima. Então o contexto dele é esse, entendeu? Tempo. Tá? E ele é bem engraçadinho, e a personalidade dele é tipo divertido, ele manda vários GIFs, quando ele te manda qual é o tempo da região que você setou e o horário que você setou, ele já manda um GIF, se for muito calor ele manda um GIF tipo com incêndio, sabe? Ele é engraçado, entendeu? Ele é tipo divertido. E aí, quando eu estava conversando com ele a primeira vez, depois que eu setei os horários que eu queria receber as coisas do clima, ele perguntou pra mim assim, Carla, você corre? Porque a gente pode setar aqui também o horário pra quando você for correr. Eu, nossa, como é que ele sabe disso? Tô com o joelho machucado quando eu falei com ele. Então, será que ele arrancou essa informação nas redes sociais? Mas percebe que ele propôs alguma coisa pra mim. Se fazia sentido. Mas ele tinha um pouquinho de dúvida também, entendeu? Então ele ficou, vou dar uma pergunta porque vai que, né? E aí uma outra coisa importante sobre a gente como ser humano, a gente é da zoeira. A gente vai tentar quebrar o chatbot.
Porque ele não é humano ainda, entendeu? Porque a gente quer ver se ele é inteligente, porque a gente vê como é que ele se comporta com essas coisas. E você tem que preparar seu chatbot para isso. Para lidar com o fato de que os usuários vão tentar te quebrar. Com o fato de que você vai ter que começar a responder, desculpa, errei. O usuário vai tentar, entendeu? Ele vai tentar fazer as coisas. E aí você pode lidar com isso de outra forma. Você pode mostrar para ele, nossa, você pode surpreender, inclusive, o usuário. Eu sempre faço uma pergunta pro chatbot, inclusive se você for fazer um chatbot, você pode acrescentar um easter egg para mim, viu? Eu sempre pergunto se o chatbot sabe fazer miojo, como é que se faz miojo? Eu sempre pergunto. Porque eu quero ver como é que ele lida com uma pergunta que não faz sentido nenhum para ele. O que acontece? E aí aqui no meu exemplo, ó, eu estava falando com a Gal da Gol, e aí ela fala, você sabe fazer miojo? Eu pergunto para ela se ela sabe fazer miojo, ela pega e fala que não entendeu a minha pergunta, super educada, e ela pede para eu reescrever a pergunta. Aí eu disse, deve ser miojo, né? Vou escrever macarrão instantâneo e vai dar tudo certo. Aí ela não conseguiu também entender, porque ela só fala de avião. Mas percebe que ela foi educada, é um outro comportamento. Enquanto nesse aqui, ele é mais engraçadinho, ele cria uma outra relação, essa aqui ela está falando, olha, eu não consigo te ajudar, desculpa, entendeu? Se você formular a pergunta de um jeito mais preciso, talvez eu consiga te ajudar. Ela foi educada, é uma outra personalidade, é uma outra construção de conversa. E a gente faz isso o tempo inteiro como humanos. Agora a gente vai se preocupar com o chatbot fazendo isso também. E aí a nossa amiga Siri, ela sempre tem respostas muito engraçadas para perguntas aleatórias. Por exemplo, essa, se ela tinha um namorado. E aí ela me conta uma história que ela tinha um aspirador robótico que ela estava nos esquemas. Talvez encontrou no Tinder, vai saber. Tinder dos robôs. E aí uma coisa importante é, você tem que pedir desculpa se você errar. Porque talvez nesse momento, principalmente, que não está tão consolidada essa relação de o quanto a gente vai usar a inteligência artificial, se a gente vai perder o controle dos robôs, muitas perguntas, o fato é que se você for mais estrutural, um fluxo de conversa, você vai errar. Você vai dar respostas erradas. E aí você vai ter que pedir desculpa. E aí tem jeitos e jeitos de pedir desculpa. Por exemplo, nesse exemplo aqui, que ele pergunta assim, olha, você quer saber o que eu faço para viver? E aí eu pego e falo para ele, olha, você já me disse isso. Aí ele fala que eu tenho problema de memória às vezes. E aí se você for bem nerd, memória, computador, sabe, faz uma conexão e fala, pô, desculpa, errei, perdão. Ou você pode fazer como esse aqui, que usa um GIF, que é bem famoso na internet, que ele pergunta o nome, e aí ele fala, desculpa, eu sou só uma criança, eu tô aprendendo a rir, a falar, me ajuda, entendeu? Eu quero conversar com você, me dá uma chance de novo. E aí você se conecta com isso, porque é um comportamento humano, sabe? A gente começa tipo, beleza, tá engraçado ainda, vou continuar conversando com ele, vai que rola, né? Vai que dá certo. Percebe que esses pequenos detalhes vão fazer com que a conversa seja menos ou mais chata. E nesse momento, talvez seja a coisa que, além da tecnologia, que eu tenho certeza que vocês estão bem preocupados em entender qual que vai funcionar mais, mas o fato é que você, se quiser destacar dos chatbots, você vai ter que começar a se preocupar com a experiência. Porque as pessoas estão buscando experiência, o usuário busca experiência, o usuário troca de aplicativo pela experiência ruim ou boa que ele está tendo. E aí você pode usar cookies também, se você conseguir, tiver a oportunidade de fazer isso, porque você vai ser o chatbot que vai lembrar das coisas, e vai armazenar as coisas e vai lidar com aquela informação. Um exemplo aqui. Oi, você me parece familiar, nós já nos conhecemos? Aí a pessoa respondeu sim, e aí ele fala, é porque eu tenho uma boa memória, entendeu? E aí parece uma coisa tipo, já te vi, sei quem você é. Ou uma coisa que acontece com o ser humano. Eu dou muito workshop curto, e eu normalmente não consigo lembrar o nome das pessoas. Workshop de 3 horas, você conhece a pessoa e não sei o nome. E aí depois eu vejo a pessoa de novo e eu falo, eu não lembro o seu nome, mas eu lembro que eu te conheço. Da onde eu não sei. E aí, é o chatbot sendo humano, entendeu? Porque eu também faço isso. Talvez a gente tenha que começar a olhar para o nosso comportamento como humano para projetar um chatbot melhor. Opa, perdão. Se o seu chat... E eu já falei isso, mas eu vou repetir. Porque é do ser humano. Se ele for chato, eu não vou querer falar com ele. Se ele for legal, eu vou querer continuar a conversa. E aí talvez você vá se preocupar super com a tecnologia, um monte de coisa com a tecnologia, mas a conversa é chata, e aí você não entende por que ninguém conversa com seu chatbot. Talvez ele seja um pouco chato. Talvez ele tenha que melhorar o lado humano dele. Talvez eram os detalhes que estão fazendo a diferença. Isso é uma coisa importante. E aí o problema do chatbot nesse momento, em termos de experiência, é que o fato de ele não ser tão inteligente assim, faça com que você tenha que falar muito, especificar muito para o chatbot, até ele te dar uma resposta específica. E aí, o Ariel fez um exercício muito legal em vários chatbots, e ele fez um exemplo do que acontece no chatbot, você conversando, o tanto de informação que você tem que dar para ele, e ao mesmo tempo, quando você vai lá no Google e digita aquilo que você quer.
porque o Google já está mais... E aí ele fez esse exercício com vários exemplos. Aqui, no caso de calçado, aqui no caso de o tempo, Poncho, que é um chatbot bem divertido de conversar, o fato é que para você saber o tempo, você troca um par de respostas com eles até conseguir efetivamente a resposta. No Google você escreve, ele pega a sua localização, ele te dá o tempo, acabou a conversa. E aí, é uma coisa que a gente tem que começar a tomar cuidado. Talvez o chatbot não resolva todos os nossos problemas agora. A gente gosta do chatbot, porque a gente conversa muito. A gente prefere, às vezes, jogar num grupo do WhatsApp uma pergunta do que lá no Google e perguntar. Então a gente gosta da conversa. Mas é porque a gente sabe que no grupo do WhatsApp vai ter alguém que vai responder a nossa pergunta. E que a gente confia naquela pessoa para responder aquilo. E aí aqui um outro exemplo da CNN, a mesma coisa. Você tem que dar mais inputs para ele conseguir te dar uma resposta. Não quer dizer que a gente precisa desistir do chatbot. Afinal de contas, ele está no processo de maturação. Então, ele vai evoluir, entendeu? É porque ele começou ainda, ele é uma criança, ele está aprendendo. A gente está aprendendo a lidar com a tecnologia também. Mas o fato é que, hoje em dia, se você vai colocar um chatbot na sua empresa, você tem que realmente analisar se vale a pena. Se tem uma forma mais simples, porque o usuário e a gente, como ser humano, gosta das coisas simples e mais fáceis. E se ela for muito difícil, talvez não seja tão legal para o usuário. Talvez o chatbot na sua empresa, naquele momento, por mais que a tecnologia seja legal e promissora, você não coloque porque você consegue proporcionar resposta e informação para o seu usuário de outra forma. Ao mesmo tempo, se você colocar um chatbot e você quiser que o seu usuário continue conversando com ele, você tem que se preocupar com os detalhes que são do humano da conversação. O fato é que o seu usuário vai falar com o chatbot quando ele precisar efetivamente conseguir uma informação. Se ele demorar muito para conseguir essa informação, ele desiste da conversa. E ele vai para outro lugar arranjar de uma outra forma. E pensar nesses detalhes faz com que você mantenha um usuário com você ou não. São detalhes muito mais subjetivos, mas relacionados à experiência. E aí, talvez a grande promessa do chatbot é que ele vai fazer com que a gente possa ter várias conversas, infinitas conversas, de forma automatizada, personalizada e instantânea. E de forma escalável. E aí isso é muito importante. Talvez a gente destrua vários telecoms, mas aí né, tipo, várias coisas, mas aí é outro problema que a gente vai resolver no mundo. E aí vai vir aquelas matérias gigantescas falando tais empregos vão acabar no mundo. Talvez não, entendeu? Se o chatbot ficar bem consolidado, talvez eles acabem. Porque vai ser até mais fácil em termos de empresa para lidar com isso. E aí uma coisa muito legal é que os chatbots podem se tornar virais simplesmente porque eles são fáceis de achar e usar. Lembra que eu falei que eu não vou precisar baixar um app? Principalmente se ele já estiver nas plataformas que eu já uso. Telegram, WhatsApp, inbox do Facebook, o próprio SMS, onde a gente manda SMS, que quase ninguém mais usa, mas enfim, se eu começar a conseguir colocar meus chatbots nessas plataformas, já está no meu celular, o usuário não precisa baixar nada, provavelmente ele vai começar a fazer essas conversas por lá. Porque aí para o usuário é muito mais simples, ele vai ter um app e tem tudo. Ele pode comprar uma passagem, ele pode pedir um carro, ele pode transferir um dinheiro, ele pode falar com o chatbot porque ele está com uma dúvida, ele pode fazer um agendamento no poupa-tempo, ele pode resolver a vida dele porque ele vai casar. Vai ter infinitas possibilidades num único chat. E vai ter a ver muito mais com o texto e com as interações que acontecem lá. E aí uma coisa importante é, você precisa esquecer a interface nesse momento? Sim, porque vai ser conteúdo, mas tem um detalhe muito importante que você pode se aproveitar para criar a personalidade, que é o avatar. O avatar ele vai estar lá na conversa, vai ter uma fotinho. E aí vai ser muito pequenininha, mas é uma grande oportunidade de mostrar personalidade, porque a gente faz isso nas nossas redes sociais. Só que você tem que tomar cuidado com os detalhes, porque ele é muito pequenininho. Se você colocar texto, como tem lá no primeiro, provavelmente vocês nem estão conseguindo ver lá, ó, no primeiro laranjinha. Tem texto lá, mas nem dá para ler. Ao mesmo tempo, você pode colocar umas imagens que faz com que você se aproxime e queira conversar com aquele chatbot. Por exemplo, o segundo robozinho ali, ó, parece super simpático. Sabe, ele parece o Huawei, eu quero falar com ele, quero saber o que ele tem para me dizer. Percebe que é um detalhe pequeno, mas faz muita diferença. Porque a gente, como usuário, a gente julga as fotos que as pessoas colocam no WhatsApp. Né? Tipo, a gente pode até dizer que não, mas a gente julga, entendeu? Essa foto, que essa pessoa... Você já constrói uma comunicação em cima da foto da pessoa. E aí, a gente faz isso o tempo inteiro também nas redes sociais. A gente vai trocando nossas fotos porque a gente quer comunicar alguma coisa sobre a gente. Eu posso, por exemplo, usar essa foto mais de palestrante, que é a primeira, mas eu posso colocar a foto segunda bem vida louca, entendeu? Eu não uso mais ela, mas eu já usei.
Em algum momento eu queria comunicar isso. E as fotos dizem outras coisas completamente diferentes. A única coisa que prevalece, que talvez vocês já saibam sobre a minha personalidade, é que todas elas eu estou sorrindo. Então eu devo ser uma pessoa feliz, entendeu? Sabe? Talvez chata, porque eu sou feliz demais, mas né, deve ser aquela pessoa que dou bom dia de manhã, sabe? Um bom dia feliz, chata, né? Vai ser um outro problema, mas comunica alguma coisa. E isso você vai poder construir no chatbot também. A imagem que você escolhe vai dizer muito. Se você vai construir um personagem, se você vai colocar a sua marca, talvez a sua marca faça com que eu tenha um comportamento como usuário, uma comunicação mais séria, uma comunicação mais dura, até porque a marca que está falando comigo, se for uma imagem de uma pessoa, eu vou ter uma comunicação mais humana, porque, deve ser uma pessoa, talvez eu nem perceba, é um detalhe, mas faz muita diferença. E aí, dica simples, o design, se você for fazer o design especificamente, ou for usar uma foto, o design tem que ser simples e flat, vai funcionar mais fácil. O texto provavelmente não vai ser legível, então não coloca. E o detalhe não será notado. Você tem que construir uma coisa mais, porque é muito pequenininho, uma coisa mais macro. E aí não deixe de pensar na personalidade do seu chatbot. E você vai fazer isso pensando na personalidade em si, construir essa persona, se ela é feliz, se ela dá bom dia de manhã, se ela está sempre sorrindo, se ela fala engraçadinho, se ela constrói, se ela dá vários exemplos quando ela está dando uma palestra, o próprio conteúdo que ela vai dar e o avatar que ela vai usar. Nesse momento é aqui que a gente consegue construir uma conversa mais humana, mais personalizada, mais legal e que a gente queira falar com o seu chatbot. O fato é, quem o seu chatbot vai querer ser é uma pergunta que você deveria fazer logo no início do seu projeto. Muito obrigada, desculpa qualquer coisa. Eu não sei se vai ter bolo. Isso aí vocês cobrem da organização. Ali, ó. Falem com o Bruno lá, ele é o cara do bolo. Pessoal, tempo para 2 perguntas. Carla, enquanto vocês levantam as mãos aí, estou vendo um. Muito obrigado, sensacional. Sensacional mesmo. Vamos lá, vi uma mão e uma lá no fundo também. Abaixou? Fica com a mão em pé. Ah lá, vi, beleza. Vou levar aqui e depois eu levo para você. Já que eu falei que chatbot pode não ser tão inteligente, se a pergunta for difícil, eu vou dizer que eu não sei responder. Primeiramente, muito obrigado pela palestra. Eu acho muito interessante essa tecnologia do chatbots e tudo mais. Você disse ali que, em certos casos, pode ser perigoso você colocar esse bot caso ele não tenha uma inteligência bem aplicada, alguma coisa assim. Você vê algum caso de empresas ou aplicativos que não daria certo usar o chatbot por qualquer motivo assim? Eu não posso falar marca, tá? Mas eu tenho uma startup lá em São Paulo que trabalha com coisas de finanças, que eles aplicaram inteligência artificial, sabe? Tipo, e aí eles começaram, e aí o chatbot começou a responder coisas que não era para eles responder, sabe? Aí eles tiraram e eles construíram essa coisa de um fluxo de conversa, que vai aprendendo, que entende a intenção e a partir da intenção dá uma resposta, mas não deixou completamente aberto. Até porque a gente como ser humano, a gente é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque lembra do caso da Microsoft quando eles colocaram no Twitter um chatbot e tal? O que a gente como ser humano fez? Ensinou eles só porcaria, entendeu? A gente podia ter ensinado ele a ser uma pessoa boa, a ser um chatbot inteligente, legal, mas não, a gente ensinou coisas do nazismo, a gente ensinou um monte de coisa errada. E aí eles tiveram que tirar em menos de 24 horas, eles tiveram que dar um down no chatbot porque ele estava muito louco, entendeu? Ele estava no Twitter muito louco. E aí eles falaram, não gente, vamos, tá dando errado. Então eu acho que o problema, na verdade, não é só o chatbot, é a gente como ser humano, entendeu? A gente vai tentar trollar e talvez só porque é um robô e não é tão inteligente assim, ou porque a gente quer ver como ele se comporta, a gente leva ele pro lado negro da força, entendeu? Sabe? Então, tipo, acho que tem uma questão até da gente se comportar. A gente acha o chatbot uma coisa estranha ainda, é uma coisa distante, não é uma coisa do nosso dia a dia. Então a gente se comporta estranho com ele também. Então nesse momento, talvez até a gente está construindo comportamento em nós como seres humanos, além de pensar na tecnologia do chatbot. Respondeu a pergunta? Eu espero que sim. Sim, ela fez assim. Tem mais uma aqui, cara. Ufa, passamos pela primeira. Bom dia. Oi, bom dia. Assim como quando a gente vai projetar uma interface com o usuário em uma tela, o designer se apoia em algumas heurísticas, tipo de Nielsen e tudo mais. Quando você vai projetar uma conversa com um bot, você se apoia em algumas diretrizes ou alguma coisa do tipo, ou é só no feeling mesmo?
Você se apoia em estrutura de conversa e já que você citou as heurísticas, elas podem ser usadas também, entendeu? Porque vamos pensar em heurística mais clássica de todas. Se a gente tivesse que abandonar, eu não sei onde você tá. Ah, te achei. Eu não sei, te achei. Eu não sei, por exemplo, vamos pensar na heurística mais clássica, consistência padrão. Se você tivesse que escolher das 10 heurísticas, uma para abraçar e levar para a sua vida, em qualquer interface que você construir, leva essa, entendeu? Porque o seu usuário espera consistência padrão. Você ensina uma coisa nele numa tela, ele espera que na outra tela funcione igual. E se você mudar, ele não vai conseguir executar e a culpa é sua que projetou aquela interface. Então, consistência padrão é uma coisa importante. Pensando no chatbot, vamos pensar na consistência. O chatbot tem que ser consistente no sentido do quê? Das respostas que ele dá. Ele não pode ser evasivo. E aí você tem que criar consistência nessas respostas. Então daria para usar as heurísticas com certeza. É um bom caminho, entendeu? Nesse momento, o que a gente está tentando construir é entender a intenção do usuário e dar uma resposta. Uma outra coisa também é aquele caminho de você meio que forçar o usuário a te dar uma resposta. Por exemplo, no caso do poupa-tempo, eles já meio que estruturam a conversa. Sabe? Eles deixam a possibilidade de usar o inbox e eu preencher alguma coisa caso aquilo não faça sentido para mim. Mas eles sempre te dão 3 caminhos. E aí, nesses 3 caminhos, eles conseguem conduzir a conversa para te dar uma resposta e para ser simples para você. Ao mesmo tempo, sempre que eu olho o print do poupa-tempo, por exemplo, eu tenho certeza que não sou eu falando. Porque eu não falo daquele jeito, sabe? Eu falo, ok, pode responder. Sim, eu não sou essa pessoa, sabe? Ao mesmo tempo, ele está me dando a resposta. Então, nesse momento, o jeito mais consistente de você conseguir dar uma resposta efetiva para o usuário é você construir um caminho mais sequencial. Sabe? Pensar mesmo a sequência, quanto mais simples ela for para o usuário chegar na resposta, aí lembra daquela coisa de quanto mais simples o caminho, melhor, mais rápido, porque o usuário não quer demorar tanto para ele conseguir uma resposta. Então, com certeza as heurísticas é um bom caminho. Vou até pensar em elaborar mais isso em cima disso. Gosto. Obrigada. Tem mais uma perguntinha aqui, a última. Oi, Carla. Olá. Você acha que seria interessante analisar algumas conversas que o bot não entende? Por exemplo, aqueles fluxos que ele... não entendi sua pergunta, algo do tipo. Analisar após... fazer uma análise pós-conversa para poder tentar extrair o que o usuário quer para melhorar a experiência do nosso bot. Eu acho que sim, com certeza. É importante fazer isso, até porque é quase como se você coloca o chatbot, é um primeiro protótipo, um MVP ou a versão 1. E a medida é a mesma coisa de uma interface. Por mais que você prototipe e você coloque no ar, alguma coisa você não conseguiu prever no comportamento do usuário. Prototipação não é garantia, por exemplo, de que você não vai acertar tudo. É garantia de que você vai errar menos. Né? Então é a mesma coisa do chatbot. Por mais que você prototipe, teste, pense os fluxos, na hora que você colocar no ar, primeiro pode vir qualquer pessoa para falar com você. Pode vir uma pessoa que não é nem o perfil que você imaginou. E aí, é importante olhar para esses dados e descobrir os padrões, porque de repente você vai perceber lá, depois que seu chatbot está rodando 1, 2 meses, que chega em tal momento, ou a conversa acaba, ou o usuário desiste porque ele não entendeu o que estava acontecendo. E aí você vai lá e muda o fluxo de novo. É uma fase beta igual produtos digitais. Obrigado. Obrigado, a gente que agradece, na verdade.